Oi pessoal, bem-vindos a capítulo 10 de Israel e o Mundo. Acabei de voltar de Israel e eu vi uma realidade muito preocupante. Preocupante é pouco, para tentar descrever o que eu vi. Todo mundo já está sabendo das manifestações, das brigas políticas, de que está acontecendo em Israel. Já falei sobre isso, mas muita gente continua me perguntando e, como sempre, meu objetivo aqui é tentar analisar quais são as forças que estão em jogo, quais são os princípios, o que está acontecendo, qual que foi a jogada que a gente acabou testemunhando. E nessas últimas semanas, provavelmente as últimas 2 semanas, que essa briga foi por lugares tão extremos, a gente viu certos desenvolvimentos, tanto pelas partes envolvidas, tentando identificar quem contra quem. Obviamente, um lado é o governo Netanyahu, mas quem está no outro lado, vamos falar disso daqui a pouco, como nos próprios golpes que foram dados durante esses últimos dias. E é sobre isso que eu queria aproveitar para conversar hoje. Final das contas, eu acho que eu vou acabar falando um pouco mais sobre o exército de Israel, o que significa o exército de Israel, mas antes disso, eu quero começar explicando 2 princípios, ok? O primeiro princípio, eu já tinha mencionado aqui, que é o julgamento de Salomão. E caso alguém não escutou aquele capítulo, eu acho que é importante suficientemente para repetir aqui o que significa. O julgamento de Salomão é uma história, uma coisa que aconteceu, que no judaísmo a gente usa para tentar aprender, para tentar tirar conclusões sobre situações no dia a dia. Qual que é o julgamento de Salomão? Dizem que teve 2 mães brigando sobre um bebê, de quem que era o bebê. Uma mãe falou que esse bebê era dela, outra mãe falou que era dela, e chegaram no rei Salomão para ele decidir de quem que pertencia o bebê. Naquela época não tinha exames de DNA, era difícil arrumar testemunhas, mas o rei Salomão decidiu fazer uma jogada um pouco diferente. Ele mandou trazer uma espada e falou que ia partir, já que não temos provas de quem é o bebê e ninguém está disposto a abrir mão. Manda trazer uma espada, vamos partir o bebê pelo meio, e aí cada mãe leva uma metade de um bebê morto. Quando o rei Salomão fala isso, uma das mães começou gritando: não, 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 não importa, eu retiro o meu lado dessa briga aí, e falou: deixa que o bebê fica com a outra mulher. O rei Salomão, quando ele viu isso, ele determinou que isso era a prova que ele estava buscando para determinar que a mãe que não tivesse disposto a perder o bebê, essa que é a verdadeira mãe do bebê. Por que estou falando sobre isso de novo aqui? Porque essa briga que está desenvolvendo em Israel, ela não acabou, ela está em estado de pausa no momento. Ela chegou nesses pontos aí de perigo pelo bebê. E eu acho que com todas as conversas que a gente acaba levando, muita gente acaba tentando justificar o lado deles. Por exemplo, já ouvi falar muita gente falando: não, Israel vai virar um país muito religioso, o que eles estão tentando fazer? E já ouvi outras pessoas falando: não, é muito importante uma reforma. Tem tantos pontos de vista e tanta gente do público que vem
manifestando opiniões, explicando por que um princípio ou outro princípio tem que ser, isso é muito importante e não podemos abrir mão disso, não podemos abrir mão daquilo. Eu acho que essa semana, não essa semana, esses dias, essa briga chegou no ponto que foi ameaçada a vida do bebê, ok? O bebê, no caso, é o país de Israel. E as mães, no caso dessa disputa, são os dois lados opostos da política israelense, mas não só eles, ok? Num lado, a gente pode identificar a mãe como o lado que ganhou nas eleições, o governo Netanyahu. Podemos determinar que isso é mais ou menos o lado direito da mapa política da mapa política israelense. Esse lado está dizendo que precisamos fazer certas coisas e a gente importa em manter Israel como um país judaico e democrático. E para garantir isso, e para garantir que Israel seja um país forte, nós precisamos tomar certas medidas. No caso, a reforma no judiciário. No outro lado, podia dizer que tem a esquerda de Israel, mas isso não é verdade dizer que temos só a esquerda em Israel. A verdade, pelo que eu estou vendo, é que no outro lado tem a esquerda mundial. Tem todo esse movimento liberalista, progressista, que principalmente está partindo de Estados Unidos, e a força principal por trás dos protestos, na minha sincera opinião, está partindo de lá. Eu ouvi essa semana a gente falando em George Soros, mas eu não vou entrar em detalhes de grandes teorias de conspiração e de grandes forças mundiais. Mas o que eu posso dizer é que, sem dúvida, o governo americano, ONGs internacionais gigantes, estão financiando e apoiando todo esse movimento de esquerda que está tendo em Israel. Eu acho que eles são o verdadeiro núcleo por trás disso, e através de marketing, e através de financiamento muito bem feito, eles conseguiram realmente unir, eu diria que grandes partes da população israelense, maioria de jeito nenhum, não, mas grandes partes. Então eu acho que a mãe que está contra e que está, no caso, disposta a repartir o bebê, eu diria que podemos chamar da esquerda mundial, ou de um conglomerado de várias forças de esquerda do mundo e de Israel. Por isso que eu comecei explicando esse princípio do julgamento do Salomão, porque chegou no ponto que eles demonstraram que estão dispostos a acabar com o país, literalmente. E agora vou explicar por que eu digo acabar com o país, que parece, sem dúvida, muito exagerado falar desse jeito, mas agora vou explicar por que eu digo isso através do segundo princípio que eu vou explicar agora. Ok, o segundo princípio que eu vou explicar vem de uma matéria que chama Teoria dos Jogos. Teoria dos Jogos é uma submatéria no ramo de economia, ou a gente podia dizer até no ramo de lógica, ou no ramo de filosofia. É tipo uma sub-área. Por que estou explicando tudo isso aí? Não vou entrar explicando o que significa mesmo teoria dos jogos, mas teoria dos jogos pega, de novo, um princípio geral e ajuda a gente a entender os acontecimentos do dia a dia. O princípio que eu vou explicar agora chama dilema do caçador,
Quem quiser entra no Google, põe Dilema do Caçador, põe Teorias dos Jogos, é uma área fascinante, pode aprender muita coisa lá, é fascinante, eu acho que no Brasil é pouco conhecido, mas do mesmo jeito que no Brasil usa muito coisas, por exemplo, de futebol. Pisou na bola. Pisou na bola significa, o cara fez uma coisa meio feia, não era para fazer. Vem do futebol que todo brasileiro entende e explica algum acontecimento de outra área completamente. Ó. Fala, deu um chapeuzinho. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma jogada lógica que alguém fez em outro, ou um governo fez no outro, ou um candidato, um político fez no outro, ok? Por isso que eu quero explicar o que significa a dilema do caçador. Existe um jogo teorético que temos, vamos supor, 5 caçadores que foram atrás de animais para poder comer, ok? Se os 5 vão atrás da zebra, por exemplo, de um animal grande, eles vão comer muita carne. Vão dividir a zebra em 5 e vai ter muita carne para todo mundo. Se eles não conseguem unir as forças e ir atrás daquela zebra, precisa de todos os 5 para ir atrás daquele animal grande. Se não conseguir reunir todo mundo, aí cada um vai precisar ir atrás de um outro animalzinho pequenininho, tipo um rato, e vai ter pouca carne e carne ruim para todo mundo comer, ok? Então, por que chama dilema do caçador? Porque cada caçador precisa pensar, o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar com todo mundo, ir atrás do animal grande, ou eu vou fazer o que cabe na minha capacidade, independente de todo mundo, e eu vou atrás do ratinho? Por que isso é dilema? Porque basta um dos caçadores não acreditar que todo mundo vai atrás do animal grande e já os outros caçadores estão perdendo tempo e energia à toa. Eles não vão conseguir, por definição, pegar um animal grande porque precisava de todos. Então, se um desiste, todos os outros não adianta mais eles ir atrás do animal grande. Então, vamos supor, eu como caçador, se eu vejo outro caso desistindo, melhor eu já desistir. Ou convencer ele de que ele tem que fazer, ok? O que isso tem a ver com Israel? Eu já vou explicar daqui a pouco. Isso tem muito a ver com o exército israelense. Mas para afinar o ponto, vou dar mais um exemplo. Imagina que tem um barco, e no barco tem um furo, e tem 10 marinheiros no barco, ok? Agora, para tampar o furo, precisa de 8 marinheiros, ok? E se não conseguir tampar o furo, é melhor pular do barco, que o barco vai afundar. Agora, vamos supor que tá os 10 marinheiros dentro do barco, e um dos marinheiros diz, eu não acredito que a gente vai conseguir tampar o furo, eu não quero mais saber disso aí, o cara pula no mar. Sobraram 9. Se mais um pular no mar, quer dizer que, na verdade, naquele momento, mais 9 vão pular no mar. Se mais um pular no mar, logo em seguida, todo o resto vão precisar fazer a mesma coisa, porque precisa de um certo número de pessoas para poder tampar o buraco. Então, existem muitas coisas na vida que são conquistas que têm que ser conquistado em grupo. E se não fosse o grupo inteiro com uma dedicação suficiente para conquistar aquele objetivo, é melhor não fazer. É melhor, por exemplo, no caso de Israel, se o exército não tiver um número muito grande, um volume muito grande de soldados dedicados, dispostos a fazer um sacrifício gigante, o exército israelense não vai funcionar. Isso eu estou explicando porque na briga que teve esses dias,
ela chegou a esse ponto. Ela chegou no ponto que a esquerda, ou grupos pequenos dentro da esquerda, ameaçaram primeiro a economia, depois ameaçaram a diplomacia israelense. E chegou essa semana passada no ponto que ameaçaram a unidade do exército. A unidade, eu digo, não uma unidade de combate, mas o fato que o exército é uma coisa só. Eles não ameaçaram, eles lançaram um golpe contra as forças armadas de Israel, dizendo: nós não vamos servir, ok? Se o governo não aceitar as nossas condições, se o governo não mudar de caminho, nós estamos fora. O que isso quer dizer quando piloto, ou quando uma outra unidade de elite, ou quando, como que chama, pessoas de uma unidade de cyber dizem uma coisa disso aí? Quer dizer que o exército perde da força dele. Se o exército fica mais fraco, muitos outros soldados podem falar a mesma coisa. Já que a gente é mais fraco, então agora eu também não quero lutar. Ou, já que vocês ameaçaram abandonar o barco, já que o governo não vai de acordo com a opinião de vocês, então amanhã o governo pode não ir com a minha opinião. Então, sabe de uma coisa? Estou fora também, não quero servir. Isso é uma situação muito, muito, muito perigosa que aconteceu dentro de Israel esses dias. E é sobre isso aqui que eu quero conversar um pouco nesse capítulo do podcast. Então, vamos tentar entender o que é tão grave, por que eu estou explicando aqui sobre justamente esse último golpe aí que foi dado e que conseguiu, na verdade, mudar o caminho do governo Netanyahu, pelo menos temporariamente. Já expliquei aqui como Israel é um país diferente de praticamente qualquer outro país. Israel é um país muito pequeno, minúsculo, que depende, para a sobrevivência dele, para a continuação dele como um país democrático e judaico. Tem gente que fala que ele depende de milagres, que sem milagres, sem o próprio suporte de Deus, esse país não tem como explicar a existência dele. Mas vamos descartar isso por um momento e vamos na outra opinião. A outra opinião diz que Israel precisa de muito foco, de muito poder e de muita habilidade para conseguir, ou em outras palavras, de praticamente um jogo de malabarismo, para conseguir existir como país judaico e democrático. Como ele faz isso? Eu considero que existem 3 camadas de proteção que Israel usa para poder combater os inimigos externos. A primeira camada é diplomacia. A posição de Israel como um país no mapa político do mundo. Israel, hoje em dia, é um país rico, é um país que é a origem de muitas novas tecnologias, é um país que tem gás natural e tem conseguido, através de jogadas políticas do Trump, presidente Trump dos Estados Unidos, e de Netanyahu, ao longo dos últimos anos, conseguiu conquistar um lugar estratégico, um lugar com importância estratégica no Oriente Médio. Já expliquei, perante o Irã, Israel hoje é considerado um polo de força dentro do Oriente Médio que interessa hoje em dia já para os outros países na região também. Antigamente Israel estava sozinho, hoje Israel já não está tão sozinho, ok? Isso aí
também está sendo questionado hoje em dia, também está sendo colocado em perigo, mas provavelmente eu vou falar mais do lado diplomático no próximo capítulo, que eu vou explicar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas a primeira camada de proteção que Israel tem é essa posição dela no mundo. Muitos países querem ficar próximos de Israel. Israel utiliza isso para ter uma falta de interesse dos inimigos de entrar em conflito direto com Israel, ok? Tipo assim, podemos comparar isso dentro de classe, uma criança que é muito rica, que tem muitos amigos, que sempre ajuda os outros nos estudos, que os professores gostam, por exemplo, não é bem assim no caso de Israel, tem menos chance de alguém caçar uma briga com essa criança, ok? Se você precisa do dever de casa dela para colar dela, você não vai começar enchendo o saco e batendo nessa criança no recreio, né? Você vai acabar se dando bem, você vai acabar criando amizade, criando laços, pedindo ajuda, e Israel conseguiu melhorar muito nessa situação, e isso serve como uma defesa de Israel contra perigos externos. A segunda camada de defesa de Israel, isso tem pouca gente que entende aqui no Brasil. Eu já tentei tocar nesse assunto, eu admito que meu vocabulário em português deixa a desejar para poder explicar isso, mas é o poder de Israel deter os inimigos de querer atacar militarmente, ou deter militarmente de querer lançar um ataque. O exemplo mais clássico para isso é o arsenal nuclear que Israel não admite ter, mas que todo mundo sabe que ela tem. Israel adquiriu nos anos 50, através da França, por incrível que pareça, porque Estados Unidos naquela época não queria saber muito de Israel, mas através da França. Isso foi um episódio à parte que vale a pena um dia entrar e contar essa história de como Israel conseguiu isso. Mas Israel conseguiu habilidade nuclear e armas nucleares, que toda a ideia era transmitir uma mensagem que, se mexer com Israel, se Israel tiver com as costas para a parede, se a população de Israel for colocada em perigo de morte, ou em outras palavras, se o povo judeu novamente correr esse perigo de destruição total, parecido com o que aconteceu no Holocausto, Israel vai poder reagir de um jeito que vai apagar o inimigo que apresenta esse perigo, ok? Apagar esse inimigo. Isso, de modo geral, é o objetivo de armas nucleares. Qualquer país, inclusive a Rússia, que está começando a falar em uso de algum tipo de arma nuclear. A arma nuclear é tipo uma pancada tão forte que ela serve mais para deter seu inimigo do que realmente para próprio uso dela, ok? Então, Israel tem essa força de deterência, mas a força de deterência de Israel, ela não é limitada à arma nuclear. Ela também é derivada do fato que Israel tem um exército que já ganhou várias guerras que foram lançadas contra ele, até em situações de surpresa. Então Israel foi pego de surpresa no ponto praticamente mais fraco que teve, em 73. Vários países vizinhos juntos lançaram um ataque militar contra Israel, querendo apagar Israel, querendo atingir a população de Israel, querendo matar a população, jogar no mar, não importa o jeito que determinamos isso, mas Israel conseguiu
se organizar em pouco tempo. Foi uma campanha que custou em muitas vidas, foi uma grande lição para Israel, foi uma grande trauma para a sociedade civil de Israel, até para a camada política em Israel, para a liderança israelense. Foi uma grande trauma, mas no final Israel conseguiu levantar e ganhou de todos os inimigos juntos, ao ponto que eles se renderam. E Israel conseguiu não só paz como resultado disso, mas paz prolongada, porque conseguiu deter os inimigos de querer atacar de novo militarmente. Isso também é matéria para outro capítulo sozinho. Quem sabe um dia eu faço um capítulo sobre a guerra do Yom Kippur, as lições, o resultado político, o resultado no mapa mundial, o resultado no mapa de Israel, como resultado do fato que Israel ganhou essa guerra. Mas o que eu queria explicar aqui é sobre essa segunda camada de defesa, que é a força de Israel deter os inimigos de lançar um ataque militar direto contra Israel. E a terceira camada, que é a mais importante, a mais fundamental, tanto porque é a última linha de defesa, é o próprio exército de Israel e a capacidade dele de combater perigos que Israel tem. Esses perigos podem ser terrorismo, um indivíduo ou um grupo entrando dentro das ruas de Israel querendo lançar ataque contra civil, ataque terrorista. Esses perigos podem ser militares, de um exército externo de Israel querer atacar Israel. O exército israelense precisa sempre ficar muito na frente da curva, muito na frente do oponente, para poder sempre combater isso. Agora, por que eu falo que isso é a última linha de defesa? Por que isso é a terceira camada de defesa? Porque isso é muito custoso para utilizar. Israel vai fazer de tudo para não precisar colocar soldados em combate, para não precisar utilizar soldados em uma situação de fogo. Tanto porque Israel preza a vida de cada soldado, que os soldados em Israel são os filhos da sociedade. Cada israelense é um soldado, ou foi um soldado, praticamente cada israelense. Como também que no caso de uso de força, acaba tendo danos gerais na população civil também, na população tanto israelense como dos palestinos ou de países vizinhos. Israel quer evitar de chegar nesses pontos. Então, Israel tem essas três camadas de defesa. E eu vou explicar agora, bem rapidinho, só para terminar, por que essas camadas foram ameaçadas agora e qual que foi o golpe que conseguiu, digamos assim, fazer o governo do Netanyahu perder esse último round na batalha para quem vai controlar Israel, que deveria ter acabado nas eleições, mas não acabou. Como que o governo Netanyahu perdeu esse último round? Porque foi ameaçado justamente a força do exército. Teve grupos de pilotos que mandaram carta e falaram: se tiver que lançar um ataque contra Irã essa semana, enquanto o governo não aceita as nossas condições e não recua da legislação que ele determinou, ou que a maioria em Israel está apoiando, contra a nossa vontade, porque a gente se sente que a nossa opinião é mais importante do que da maioria, ou que dos resultados das eleições. Se o governo não aceitar as nossas ameaças, não ceder às nossas ameaças, nós garantimos
como pilotos que não vai ter um ataque, não vamos possibilitar um ataque contra o Irã. Então fica sabendo o governo que você não vai ter piloto para defender Israel, para fazer parte do exército israelense. Esses dias, se vocês não se recuar da posição política de vocês vão ficar sem pilotos, tudo bem? E outros, como é que chama? Combatentes de cyber, ok? O que significa combatentes de cyber? Sem zoar muito, eu admiro muito a importância das armas cibernéticas que Israel tem. Essas armas cibernéticas também já conseguiram atrasar o projeto nuclear do Irã de umas formas super importantes. Eles estão sempre em ação nessa história aí contra o Irã e contra outros inimigos que Israel tem. Eles falaram, a gente não vai aparecer para o serviço se o governo não ceder. Isso não é brincadeira. Isso machuca as outras duas camadas que eu acabei de explicar de segurança de Israel. Quando você manda uma mensagem pública dizendo soldado X ou soldados X, Y, Z, XYZ, XYZ, não vão aparecer na próxima semana o serviço militar deles, especialmente quando você mostra que esses soldados têm uma importância estratégica mais elevada, porque são pilotos, porque são combatentes de cyber. Combatentes de cyber nunca vê o combate nos olhos, ok? Ele não vai para o combate, ele senta num escritório atrás de uma tela de computador e faz uma coisa super, super importante, mas vamos deixar bem claro que perigo para ele não corre. Eu acho que isso não é coincidência. Então, se a mensagem pública, e aqui que é o ponto importante, nós não vamos aparecer, isso aí acaba enxacoalhando os fundamentos mais importantes, o fundamento mais importante do exército, que é a unidade, a união que existe dentro do exército. O fato que é um para todos e todos para um, que sempre foi o princípio mais fundamental e mais importante do exército israelense. Por que eu digo que essa mensagem é pública? Quem que é o público que está ouvindo isso? Ok? Vou dar alguns exemplos. São outros soldados. Então, se um piloto de caça fala, eu não vou aparecer para a minha missão, quer dizer que um soldado de uma unidade especial não vai ter a caça para desviar a atenção de uma ação que ele está fazendo. Quer dizer que outras forças que estão em campo agindo não vão ter, teoricamente, quem podia ser o piloto mais apto para aquela missão, porque aquele piloto decidiu não aparecer aquele dia, ok? Porque ele não está gostando da situação política do país. Ele não gostou de uma decisão que o primeiro-ministro tomou. Ele acha que ele entende melhor. Ele acha que o primeiro-ministro não deveria tomar essa decisão, ou que o governo não deveria tomar uma certa medida. Então ele está ameaçando, desse jeito aí eu não vou. Isso aí manda mensagem para outros soldados, que eles estão em perigo maior do que o necessário. Outro soldado, obviamente, pode ou dizer, eu também não vou então. Ou um moleque de 15 anos que está preparando para entrar no exército pode falar, sabe de uma coisa? O exército está mudando de cara. Ele já não é exército de todo mundo. Ele já não é o exército do povo que todo mundo admira. Agora tem partes no exército que estão com a cabeça deles, mandando a gente, se não for do jeito... O que acontece? Se eu entrar no exército, numa unidade de paraquedistas,
e naquele ano não vai ter tantos pilotos, porque os pilotos vão decidir fazer esse protesto de novo. Sabe de uma coisa? Eu prefiro mudar para o Brasil, vou morar no Brasil, ok? Outras pessoas que estão vendo isso são o resto da população em Israel, que ou vai servir um dia e vai falar que nem eu falei agora, nesse caso aí eu vou tentar fazer o máximo para não servir, ou não servir numa posição de perigo, ou os mais velhos que já serviram e que tem uma dívida que tem que ser paga para eles, que do mesmo jeito que ele serviu, agora você tem que servir para eles. E o mais importante é os inimigos de Israel, sabendo o Irã, por exemplo, o Hezbollah, o Hamas, o terrorista palestino que está pensando em cometer algum ataque terrorista, sabendo que agora não vai ter menos pilotos, ele pode falar, sabe de uma coisa, agora é a hora certa para lançar um ataque. Vendo que Israel está mais fraco, vendo que Israel está com um exército comprometido, talvez agora é a hora da gente começar a subir a pressão militar sobre Israel. Isso é um perigo gigante e isso é uma coisa que nunca foi visto antes em Israel. E foi isso que causou que o Netanyahu teve que entrar em reuniões de emergência e teve que parar o processo de legislação da reforma jurídica. O importante não é tanto a reforma jurídica, isso é importantíssimo, eu já falei sobre isso. O importante não é o fato que o Netanyahu teve que fazer um jogo político e mudar de caminho, mudar o curso do navio. Isso também é normal. Qualquer político com inteligência, vendo a realidade na rua, vendo as consequências de certas ações, pode descontinuar uma certa linha de raciocínio, uma certa linha política, ou certa linha de legislação. Isso também é normal. Mas esse rompimento que houve dentro da sociedade, que houve dentro das Forças Armadas, de gente falando, eu não vou servir. Isso é a primeira vez que isso acontece em Israel. E isso é uma coisa que eu, pessoalmente, não sei como vai ser remediado e como vamos sair dessas próximas semanas, porque o que aconteceu é que o governo aceitou pausar essa legislação para passar o período da Páscoa, para passar o período nosso Pesach, a festa da liberdade, que vai vir esses dias agora, essa semana. Depois dessa festa entra uns dias de memória, o dia de independência de Israel, que são dias que a israelense considera muito, muito sagrado, porque vão nos cemitérios, a gente festeja, a gente honra as pessoas que deram a vida, inclusive amigos meus que deram a vida, amigos que eu entrei no exército, amigos pessoais meus, gente de tantas gerações diferentes que deram a vida, que sacrificaram a vida, que esse país pode continuar existindo. Então, ao ver que tudo isso estava em perigo, que ia ter família sentado na mesa do Pesach, brigando sobre política, ou que não ia sentar na mesma mesa justamente por causa dessas brigas, o Netanyahu decidiu pausar essa legislação. Como vamos sair desse período, eu não sei. Mas eu acho que cabe a gente pensar muito bem o que vai acontecer durante essas semanas. Eu já falei no capítulo passado, eu venho repetir agora, só que agora estamos em uma situação muito mais grave, porque a mensagem já foi dada. Já foi dada a mensagem que o exército não é mais um só. Para ele voltar a ser um só, o governo e pessoas chaves na sociedade em Israel
E eu acho que também a mídia precisa entender que chegamos num rompimento que não dá mais para continuar desse jeito e precisa ser remediado. Esses dias agora, a gente, como eu falei, nós temos a festa do Pesach, a festa da liberdade, a festa que os filhos de Israel saíram do Egito. Eu não sou rabino, mas de vez em quando eu toco em pontos de filosofia judaica, da religião judaica. E essa festa tem dois pontos principais que eu acho que podem talvez ajudar, e por isso que eu estou levantando esses pontos aqui. O primeiro ponto é que durante essa festa, naquela noite principal da festa, a gente tem um mandamento. A gente tem uma coisa principal que é mais importante do que todas naquela noite. Óbvio, a gente tem que comer a matzá, que é aquele pão seco, não vou entrar nesses detalhes aí, mas isso não é o mandamento principal daquela noite, do Leil HaSeder. O mandamento principal do Leil HaSeder é pai contar para o filho o que significa que a gente era escravo e agora a gente vive em liberdade porque saímos do Egito. Por que eu estou tocando nesse ponto aí? Porque pai falando por filho durante tantos anos, 1000 e tantos anos, não sei quantos anos, que é mais 2000, 3000 anos, que essa história aí é um pouco complicada para entender. Uma hora, eu já tenho um capítulo preparado praticamente falando da história do povo de Israel, mas isso é outra história. Mas tantos anos de pai explicando para o filho o que significa ser judeu, o que significa que você foi escravo e agora você é homem livre, acabou acumulando na nossa existência agora no país de Israel. E difícil olhar para Israel hoje, independente se você é da direita ou da esquerda, e não entender que isso é a epitemia da liberdade. Isso é o pico, o ponto recorde que todos os judeus conseguiram de ter um país independente, um país próprio nosso. Isso é a nossa liberdade. Nós não tivemos isso. Podemos olhar para a época do Holocausto, para todos os anos, 2000 anos de vivência na diáspora, que como isso fosse a nossa escravidão. Agora nós estamos livres. Então eu acho que isso é um ponto principal, importante a ser reconhecido, para a gente entender o valor dessa liberdade, para a gente entender o valor desse país que depende desse exército. Temos que remediar esse estrago que foi feito. Eu acho que o remédio tem que chegar de várias maneiras, tem várias técnicas, tem várias coisas que precisamos fazer para remediar isso, mas o ponto principal é reconhecer o valor de que temos na mão, que temos a perder se a gente não remediar, ok? Isso é o ponto sobre a liberdade e que a gente saiu da escravidão e agora temos esse país tão valioso. Segundo ponto é que durante essa festa aí, durante essa noite, a gente senta e lê um livrinho que chama Haggadah. E nesse livrinho a gente conta várias histórias e um deles é sobre os 4 filhos que estão na mesa, sentados na mesa. Se Deus quiser, realmente, o passo que o Netanyahu tomou de pausar essa legislação, pelo menos vai conseguir alcançar que famílias vão parar de brigar e vão sentar os 4 filhos na mesa. Óbvio, os 4 filhos que sentam na mesa são assim. Tem o bom, o filho bom, o filho que sempre faz a coisa correta.
Tem o filho mau, tem o filho bobo e tem o filho que não sabe perguntar. Como hoje em dia a gente vive num mundo polarizado, especialmente sobre essa situação, vamos focar no bom e no mal. Obviamente, o cara que está no lado direito, no lado direita da política, vai falar que o mal é do lado da esquerda. Obviamente, o cara que está no lado da esquerda vai falar que o mal é o lado da direita. E, obviamente, cada um vai chamar ele mesmo do bom. É o que sou bom, é o que sei de tudo. Eu sugiro que tentamos entender que, independente quem é o bom e quem é o mal, sempre foi uma tradição judaica que nessa festa reúne todo mundo na mesa. Põe todo mundo na mesa para poder conversar, para poder negociar. E se você acha que o outro é o mal, se ele não estiver na mesa, você não vai poder nunca nem saber se você está errado, nem convencer ele da verdade se ele estiver errado. Se ele não estiver na mesa, você não tem possibilidades de como resolver. Você só pode resolver excluindo ele. E é muito importante que a gente não exclui o outro. Independente quem é o bom e quem é o mal na história, independente quem está dividindo o exército nesse momento, vamos supor que ele é o bom, que o exército tem que cair, que o Israel tem que cair, tem que ceder para a pressão americana, tem que ceder para a pressão dos inimigos, que nem o Lapid fez, cedendo aquele campo de gás, cedendo o território israelense. Independente, precisamos de todos os filhos na mesa. Precisamos do bom, precisamos do mal. E caso que a gente fica pensando o que nós precisamos daqueles outros dois, né? O bobo e aquele que não sabe perguntar, talvez através deles conseguimos convencer o mal a vir mais para o nosso lado. E quem sabe, eu imagino que ano que vem também a gente vai estar com os 4 filhos na mesa, a gente vai chamar o outro do mal também, mas o importante nesse momento, nesse ano, que a gente consegue chegar no próximo ano com os 4 filhos na mesa também. Então, eu diria o seguinte, eu acho que esse passo que o Netanyahu fez, eu acho que nesse round aí, o golpe da esquerda conseguiu ganhar o round, ok? O Netanyahu, apesar de ter ganho nas eleições, apesar de ter uma maioria no parlamento, apesar de ter uma esmagadora maioria na população judaica de Israel, apesar de tudo isso, teve que parar uma legislação que muitas pessoas da população, inclusive eu não entro aqui explicando por que eu não tento fazer lavagem cerebral dos outros, explicando todas minhas opiniões. Talvez um outro capítulo eu abro um capítulo falando se precisa ou não precisa de reforma jurídica, mas não é só eu. São até todos os líderes da esquerda que estão agora nas manifestações já foram gravados, já está no YouTube, já foram na televisão falando em vários pontos da história que precisa da reforma no judiciário em Israel. Mas independente de tudo isso, eles ganharam esse round. Eles lançaram esses ataques sobre os pilares da existência de Israel. E esses ataques chegaram ao ponto que Netanyahu teve que ceder. Netanyahu cedeu. Eu acho que, apesar que eu concordo com o caminho que Netanyahu estava andando, eu acho que é bom que ele cedeu. E eu acho que é bom que isso está acontecendo agora. E tomara que lá na frente a gente consiga remediar isso e chegar no próximo round, pelo menos, porque senão a situação está muito brava. Eu confio que nós vamos chegar, mas sinceramente, de qual maneira, eu não sei. Eu acho que se a gente pensar nesse Pesach, se a gente parar de odiar um outro
Isso vai ser um primeiro passo para poder abrir as possibilidades lá na frente. Espero que esse capítulo foi claro, espero que curtiram. Não foi fácil fazer esse capítulo aqui, porque é uma situação muito até emocional, tem muitas forças em jogo, é muito difícil pensar em qual partes trazer para esse debate, para o podcast, e qual partes deixar por fora, para não perder o raciocínio. Espero que eu consegui manter um raciocínio, espero que gostaram. Se gostaram, por favor, compartilha, põe em grupos de WhatsApp, põe em grupos de Facebook. Eu quero mais pessoas, eu quero mais... eu quero ser, tipo assim, exposto a públicos maiores. Eu acho que muita gente no Brasil, tanto na colônia judaica, como e especialmente fora de Israel, tem muito a aprender. As mensagens são interessantes e eu falo tudo aqui de coração, acreditando que eu estou falando coisas que vão ajudar os outros. Não quero contar aqui um ponto de vista que vai servir para mim e que vai prejudicar alguém. A ideia é trazer o que é a verdade, o que é fundamentos bons para pensar e informação correta para cada um poder basear a opinião dele. Abraço e até o próximo capítulo.